Olá, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro, eu vou fazer aqui mais um vídeo para vocês. Através do tarô a gente vai acessar aqui a sua energia do ano de 2026, né? Vamos lá então, estamos muito bem protegidos e guiados por São Miguel Arcanjo. Se caso precisar de mim, tem o meu WhatsApp aqui na descrição, tá bom? Eu espero muito poder ajudar aqui nessa tiragem. Se caso precisar clarificar mais alguma coisa, eu estou à disposição. Então vamos lá. Qual a energia principal? Qual a mensagem para essa pessoa do signo de Virgem, por favor? Gratidão. Tá. Imperador, os enamorados invertido, Virgem. O que mais? Os enamorados invertido me fala de uma coisa assim de má escolha, sabe? Os enamorados falam de escolha, né? Para além de relacionamento, ele fala de escolha. O que mais? Só um minuto, gente. Tá, voltei. Então vamos lá. Aqui eu tenho energia dos enamorados, invertido, me indicando uma má escolha. E eu tenho aqui o imperador. O imperador muitas vezes é uma figura masculina, né? Uma coisa assim de decisão. Portal do perdão junto com o enforcado. Então alguém analisa uma situação do passado e se arrepende. Aqui existe um arrependimento, tá? Vamos lá, o que mais? Gratidão. O que mais sobre essa história, por favor? Alguém analisa uma situação do passado e se arrepende por uma escolha feita no passado. Tá muito forte essa energia do imperador. Saiu de novo aqui. Me apontando muito para... Eu acredito que seja um imperador. Até porque o imperador, na posição normal, ele é uma pessoa racional, no sentido de o que consegue enxergar ali, se houve uma situação injusta. Existe aqui maturidade, né, gente? Maturidade existe aqui, tá bom? Então é muito sobre isso. Aqui existe a vontade de pacificar uma situação conflituosa. 5 de copas invertido, o que mais? Com o enforcado, né, me fala muito dessa coisa assim, por que eu tive essa visão lá no passado, por que eu enxerguei as coisas dessa forma no passado. Só que agora existe aqui um sobrecarregar, assim, uma coisa de lidar com muitas coisas, muitas energias, então acaba que, não sei, existe uma dificuldade aqui, existe uma dificuldade. 2 de ouros invertido. Essa dificuldade... é uma coisa assim, negativa. É bem negativo o que você está vivendo aqui. Eu tenho aqui uma questão de relacionamento, 2 de copas. Existe um sentir aqui, verdadeiro. Mas existe alguma coisa assim relacionada à imaturidade. Pode ser uma imaturidade do passado. Só que assim, essa escolha hoje te sobrecarrega. Essa escolha do passado ao qual você se arrepende, existe um arrependimento, existe um pedido de perdão aqui. Eu preciso pedir perdão. Não foi certo, não foi correto. É a hora que você, o enforcado, você enxerga uma situação por um novo ângulo. Não foi correto agir dessa forma. E aí é a hora que você entende que foi imaturo, foi imprudente. Ai, o que mais? Então aqui existe uma vontade de... Eu quero realizar. Acho que é meio que aqui um empoderamento, sabe? Uma idealização. Ás de copas, confirmou. Ás de copas. O ás da ação, é o ás do entusiasmo. Em cima de 2 de copas, é o entusiasmo que você tem para ir até uma pessoa. Porém... como tudo na vida, existe um porém, existe aqui um sobrecarregar, existe um fardo nessa história. Mas você, aqui pode ser que exista até um desgaste devido existir aqui um conflito, né? Mas um conflito o qual você quer pacificar. Nesse momento você quer pacificar um conflito. O que mais? Só que aqui tá me apontando para injustiça. O que mais sobre isso? A justiça invertida, 10 de paus, por favor. O que mais?
A estrela invertida. A estrela invertida, ela me fala disso, da perca da esperança, né? Às vezes eu fico muito desanimado. Com a carta do mundo me falando de encerramento de ciclo. Aqui você está encerrando um ciclo de muito tempo. Porque existe um arrependimento de algo. E aqui a gente está falando de uma questão de relacionamento, tá? O papo invertido. Olha, aqui é alguém que consegue ter uma evolução. Aqui existe uma evolução muito grande. Muito grande. Existe aqui um desapego material. Desapego material. É como se um rei de... Aqui eu tenho um rei de ouros com 10 de copas. Esse rei de ouros busca uma completude emocional conjunta ao lado de alguém. Por quê? Porque existe aqui um pedido de desculpas, um pedido de perdão aqui. Que existe um arrependimento. Eu vejo ação aqui, tá? Acho que você vai conseguir agir. Eu tenho o louco no fundo desse deck também, me indicando muito essa coisa do recomeçar do zero. E sem muita coisa, que eu vi desapego material, né? E sem muito... Eu vou até isso, porque aqui pode ser que existiu aqui um fim de um relacionamento... E existe aqui uma burocracia, né? Eu tenho a justiça. Então, isso vem me dizer que existe um desgaste, existe perda material nesse momento. Através desse fim, existe perda material, existe desgaste. Mas isso não te impede de se encorajar, tá? Às vezes você se encontra um pouco negativo diante de uma história, às vezes você se encontra sem esperança, mas aqui não me fala que isso vai te privar. Eu acho que você sente muito assim que perdeu uma oportunidade. E às vezes não, tenho certeza que é a tentativa de recuperar algo, entende? Meu Deus, aqui eu tenho 6 de espadas invertido, o julgamento com 3 de copas. Aqui eu vejo desmascarar de um grupo de pessoas. Então aqui a gente não está falando de um arrependimento só de uma pessoa em si aqui na questão. Aqui eu vejo mais pessoas envolvidas nessa situação. E eu vejo aqui um desmascarar, 6 de espadas. Aqui, gente, 6 de espadas com o julgamento é muito assim, ó. Eu descobri uma verdade, eu descobri algo sobre essas pessoas. E eu estou arrependido. Então pode ser que eu esteja falando aqui com a Imperatriz, né? Essa pessoa, ela tá muito arrependida de algo. De algo que pode ter te ferido muito aqui no passado. Existe uma pessoa arrependida, existe uma pessoa que se refez. Então, de certa forma, eu entendo que foi necessário, todo esse movimentar aqui foi necessário para que essa pessoa se empoderasse para a vida, né? Para a vida. No sentido de amadurecimento, tá? Rei de ouros e o imperador, eu tenho o imperador aqui 2 vezes na posição normal. Então, aqui é uma pessoa que evoluiu muito nessa história. E aqui existe até uma honestidade, sabe? Uma coisa assim. Existe algo que bloqueia o movimentar dessa pessoa no momento. Caiu bem em cima do papo invertido. Essa questão de tramitação, essa questão de finalização, existe uma questão burocrática aqui. 8 de ouros invertido. 8 de ouros é a carta do escrivão, né? Mas existe aqui uma resistência de alguém também. Existe aqui uma resistência. 6 de paus invertido também existe uma frustração aqui. Não consigo conquistar algo, não consigo chegar a algo. Tem alguém aqui muito, muito triste no contexto, tá? A força invertida, eu acho que pode ser um alerta para você controlar seus impulsos. Controlar a impaciência diante de uma história. Talvez assim, eu não consigo finalizar, eu não consigo, sabe, encerrar. Aqui é um alerta mesmo, para você controlar os seus impulsos, se você é o imperador.
Parece que eu tento e as coisas não fluem. 9 de paus invertido. Então aqui eu acho que é o fim aqui. Existe duas situações. Existe uma situação sendo finalizada. Existe o desejo de um pedido de perdão, algo, uma vontade de recomeçar uma história. Porque existe um arrependimento aqui no fim. E aqui existe uma coisa muito forte entre duas pessoas, tá? Os amantes da posição normal, junto com o valete de copas. Aqui é um amor espiritual, tá bom? Se você é o imperador nessa história, aqui pede para saber controlar os instintos, tá? Saber controlar. A força invertida saiu aqui. Existe um descontrole aqui, frustração por não conseguir. Mas aqui eu vejo colheita, tá? Não tinha visto essa carta. Existe colheita diante do que você tem agido. Se você tem agido com honestidade nessa história, pode ter certeza que existe uma boa colheita, tá? É o que eles pedem para te falar. Então é isso, gratidão e até o próximo vídeo. Se precisarem de mim, tem um WhatsApp na descrição. Até!